Oi, pessoal! Este é o 7º episódio de Epilepsia Além das Crises Descomplicadas Sem Filtro. E hoje eu vou falar para você a diferença das crises epiléticas para as crises não epiléticas psicogênicas. Bom, acredito que já está no próprio nome, né? Uma é uma crise epilética e a outra é uma crise não epilética. Então, uma se considera epilepsia, que são as crises epiléticas, e uma não é considerada epilepsia. E por quê? Porque uma apresenta ali uma falha, né, no cérebro, que são as crises epiléticas, que aí se considera epilepsia nesse caso, quando a pessoa tem alguma coisa que afete o cérebro. Agora, quando essa pessoa não apresenta nenhum tipo de foco epilético, que a gente chama, né? Se não foi identificado nada na região cerebral, assim, e essa pessoa teve uma crise, aí a gente diz que é uma crise não epilética psicogênica. Mas esse nome tá muito difícil. Resumindo para você, vai ficar fácil, é uma crise emocional, tá? Então, muitas vezes, a crise psicogênica, ela tem mais a ver com algo psicológico, tá? A crise epilética, ela tá mais voltada para uma questão neurológica. A crise psicogênica é psicológico. E aí, por que eu tenho que te explicar que são duas coisas diferentes? Porque existe um tipo de crise epilética na epilepsia que os sintomas desse tipo de crise são extremamente semelhantes ao da crise psicogênica, que é a crise convulsiva. Se você não sabe isso, né, você pode confundir as coisas. Então, é bom que você que trabalha na área da saúde, e todas as pessoas no geral, né, saber que esse tipo de crise é semelhante à psicogênica. E aí, como que a gente diferencia uma crise psicogênica de uma crise epilética? É através do exame videoeletroencefalograma, né? Então, esse exame, ele vai conseguir identificar de forma mais precisa, mais detalhada, se essa pessoa apresenta crises epiléticas ou psicogênica. E se for crises psicogênicas, a forma de tratar a crise psicogênica é com o psicanalista, é com o psicólogo, né? E então, através da análise, através do relato do paciente, você vai pegar informações e, através desse relato, você vai conseguir tratar as questões psíquicas dessa pessoa. Existe uma porcentagem, né, onde o número de pessoas do gênero feminino tem mais prevalência, né, em ter crises psicogênicas, mais ou menos 66,6% das mulheres tem isso, porque envolve traumas, né, envolve questões psicológicas, como falei, e muitas vezes essas questões elas podem estar relacionadas a abusos que essa mulher pode ter passado, até abuso sexual mesmo. Então é muito importante saber, porque uma mesma pessoa ela pode ter os dois quadros. Então a única forma de tratar essa pessoa que tem crises emocionais, né, é com o psicanalista, é com o psicólogo, né?
Não existe medicamento para tratar crise psicogênica, até onde se sabe. É só com acompanhamento aí do profissional, né? E lembrando aqui também que se essa pessoa tiver os dois quadros, ela precisa de um reforço, ela precisa de, de um tratamento multidisciplinar, né? O que significa? Ela precisa de todos os profissionais envolvidos para tratar o caso dela e ter mais qualidade de vida. E no meu caso, né, que eu sempre tento trazer alguma coisa da minha história aqui. Quando eu descobri as crises psicogênicas, porque eu tenho, né, eu costumo falar que eu sou sorteada, né? Então eu tenho as crises epiléticas e as psicogênicas. E também não tenho problema de falar isso. Quando eu descobri o normal do ser humano, né? Falei, não, que isso? Não, tal. Foram duas pessoas que me informaram, né? Que falaram pra mim que eu tinha isso. Até tentaram ajudar, né? Que reconheço, que falaram assim, deixa a gente, né, te ajudar, verificar os exames e tal. Mas não sei, naquela hora eu não tava confortável assim. E a única resposta que eu dei foi: eu vou esperar o meu neurologista falar o que eu tenho. E eu acho que eu não preciso mostrar nada, porque quem tem que estar a par é o meu médico. Então eu entrei um pouquinho em negação no começo, mas depois a gente vai aceitando com o tempo. E hoje assim, dependendo se eu tô nervosa, se eu tô estressada, pode acontecer, se tô com alguma ansiedade, né, enfim, pode vir, né, porque afeta o emocional. Mas por isso que é sempre importante ter o acompanhamento do profissional. E eu espero que vocês tenham gostado aí e tenham entendido que são dois tipos de crises diferentes, certo? É isso.